Olá, tudo bem com você? Está seguindo nossas orientações para se preparar bem em geografia para o vestibular? Hoje nós vamos mudar de continente. Nós vamos para o continente africano. Nessa aula e na próxima, você vai conhecer uma série de características desse continente. Nessa aula nós vamos ver as características físicas e humanas do continente africano. Para começar nosso estudo do continente, é necessário que você conheça alguns países. Acompanhe comigo em sua tela, nós vamos destacar alguns dos mais importantes países africanos. São muitos, não vamos conhecer todos nessa aula. Observe então. Inicialmente estamos destacando países da porção central e da porção ocidental. Temos aí a Namíbia, no sudoeste africano, Angola, que já foi colônia portuguesa. Podemos observar a República Democrática do Congo, o antigo Zaire, o Gabão, a Nigéria, maior produtor de petróleo no continente, Gana, concorrente do Brasil no mercado internacional de cacau, e a Costa do Marfim. Na sequência do mapa, vamos conhecer mais alguns países da porção oriental e sul. Verifiquem o Quênia, a Tanzânia, Moçambique, que também foi colônia portuguesa, e a importante África do Sul. Na sequência do mapa, vamos observar países do norte e nordeste do continente. Vejo então a posição do Marrocos, da Argélia, a Tunísia, Líbia, Egito, o Sudão, a Etiópia, a Eritreia e a Somália. Entre esses países que você viu, estão muitos dos mais pobres países do mundo. Nós vamos conhecer algumas dessas características socioeconômicas do continente africano. Mas, inicialmente, precisamos lembrar das características físicas da África. A África é um continente maciço. É um continente cortado ao meio pela linha do Equador, ao norte pelo Trópico de Câncer, ao sul pelo Trópico de Capricórnio. E a África é cortada também pelo meridiano de Greenwich. A África é o único continente que tem suas terras distribuídas no hemisfério norte, no hemisfério sul, no hemisfério leste e no hemisfério oeste. É cercada por vários mares, como o Mar Mediterrâneo ao norte, que separa a África da Europa, a leste o Oceano Índico, a oeste o Oceano Atlântico e ao sul o encontro dos oceanos Atlântico e Índico. Agora acompanhe comigo o mapa em sua tela para conhecermos características físicas do continente africano. Vejam. Inicialmente, nós vamos conhecer o relevo e a hidrografia desse continente. Verifiquem ao norte da África a cadeia do Atlas e, na porção leste, os maciços da África Oriental. Nesses maciços encontramos as mais elevadas altitudes do continente africano. É uma área geologicamente instável. Observamos também alguns dos maiores rios desse continente. O continente africano tem uma boa quantidade de rios. Podemos destacar o Rio Nilo, que é o mais extenso rio deste continente, o Rio Níger, que termina no Golfo da Guiné. Podemos destacar o Rio Congo, na porção central da África. Este é o de maior volume de águas no continente. E o Rio Zambeze, passando por Moçambique e terminando no Canal de Moçambique. Apesar das cadeias de montanhas que você viu neste mapa, na verdade, precisamos lembrar que o relevo deste continente é predominantemente planáltico. A África apresenta, na sua maior parte, uma formação geológica muito antiga. São planaltos de formação cristalina, do Arqueozoico, Proterozoico, com altitudes modestas, amplas superfícies aplainadas, planaltos que já foram muito desgastados pela erosão. As planícies existem, especialmente junto ao litoral, mas não são contínuas. Na rede hidrográfica, podemos lembrar ainda da existência de alguns lagos no continente africano, especialmente na sua porção leste, na sua porção oriental. São lagos de formação tectônica, lagos que estão entre aqueles maciços que você observou no mapa, como, por exemplo, o Lago Vitória, cortado pela linha do Equador, o maior lago da África, e onde nasce o rio Nilo.
Agora vamos conhecer mais algumas características físicas da África através de um outro mapa. Acompanhe comigo. Nesse mapa estamos conhecendo os climas do continente africano. Como a África é cortada ao centro pela linha do Equador, há praticamente uma repetição dos seus climas do Equador para o norte e do Equador para o sul. Podemos observar no extremo norte da África e no extremo sul um clima do tipo mediterrâneo. Vamos observar também áreas desérticas na África, regiões de clima semiárido, que são áreas de transição entre as regiões desérticas e as regiões tropicais. Vejam que na África nós temos uma boa parte do seu território dominada pelo clima tropical continental e uma variedade mais úmida. E no centro do continente africano, o clima equatorial. Na sequência do mapa, nós vamos conhecer as vegetações da África. Vejam, as vegetações acompanham os climas. Então nós podemos perceber neste mapa quase uma coincidência com o mapa anterior. No extremo norte e no extremo sul, vegetação do tipo mediterrânea. Nas áreas desérticas, as xerófitas. Nas áreas de clima semiárido, de transição, as estepes. Na região central, de clima equatorial, a floresta equatorial. As savanas constituem uma paisagem típica do continente africano, um cartão postal desse continente, e estão nas áreas de clima tropical. E nas áreas de clima tropical mais úmido, nós vamos encontrar as florestas tropicais, como elas ocorrem também aqui no Brasil. As áreas desérticas no continente africano cobrem uma grande parte desse continente, especialmente no norte, onde está o deserto do Saara. Mas encontramos também no sudoeste os desertos da Namíbia e do Kalahari. O deserto do Saara não é constituído só por areia. Ele apresenta paisagens diferentes, superfícies cobertas por cascalho, planaltos rochosos, os famosos oásis. Muito bem, conhecidas então algumas características físicas do continente africano, nós podemos falar agora um pouco sobre a população desse continente. A África tem uma população numerosa, mas mal distribuída. Nós encontramos concentrações mais importantes de população no delta do Rio Nilo, onde estão as duas maiores cidades do continente africano, as cidades do Cairo e Alexandria. O Maghreb setentrional, Maghreb, região formada pelo Marrocos, Argélia, Tunísia, a sua porção setentrional entre a cadeia do Atlas e o litoral, junto ao mar Mediterrâneo, é uma região de concentração demográfica importante. A região de Biafra, na Nigéria, no delta do rio Níger, e algumas regiões mais urbanizadas e industrializadas na África do Sul. No interior do continente africano, nas florestas densas e nas áreas desérticas, as densidades são menores. Agora, você vai acompanhar um pouco mais sobre a população do continente africano no nosso próximo quadro. Vejam. Temos aqui um quadro comparativo socioeconômico de alguns países da África. Temos aí a taxa de fecundidade, a expectativa de vida, a mortalidade infantil, o analfabetismo e o IDH. Comparem especialmente, observando essa tabela, a África do Sul e o Egito com Angola e Etiópia. Angola e Etiópia estão entre os países mais pobres do mundo. E você pode verificar a grande diferença no que se refere à taxa de fecundidade, expectativa de vida, mortalidade infantil, analfabetismo e o IDH. Chama a atenção a expectativa de vida em anos na África do Sul, menor do que no Egito, apesar da África do Sul ser o país mais próspero desse continente. Você não pode esquecer que, em virtude do regime do apartheid, há grandes diferenças sociais dentro da África do Sul. A maioria de população negra, mestiça, apresenta um padrão de vida inferior à população branca. Vamos seguir comigo? Você vai observar agora comigo na próxima tela mais algumas características importantes para esse estudo de hoje. Vejam. Agora nós vamos conhecer alguns povos da África. A porção do deserto do Saara para o norte, no continente africano, pode ser chamada de África Branca. Lá encontramos muitos grupos, uma variedade étnica muito grande, importante presença de elementos árabes, os judeus, povos antigos,
muitos deles nômades em áreas desérticas como o Saara, os berberes, os felás, núbios, galas e somalis. Do deserto do Saara para o sul, encontramos a África negra, presença também de vários grupos étnicos, com especial destaque para os sudaneses, bantus e, além disso, os nilóticos, pigmeus, hotentotes, bosquímanos e outros. Além da variedade étnica, o continente africano apresenta também variedade religiosa. Pequenos grupos de judeus, de cristãos, muitos grupos que seguem o animismo e o fetichismo e um importante crescimento da religião muçulmana. Observem comigo mais um quadro em sua tela. Vejam, nós destacamos para vocês alguns países em que observamos um grande percentual de população muçulmana, especialmente no norte do continente africano. Vejam os percentuais da Argélia, do Egito, o percentual da Líbia, do Marrocos, todos ao norte. E, além disso, outros percentuais importantes na Nigéria, na Etiópia, na Eritreia. Precisamos lembrar também, no continente africano, do padrão de vida da população. É um padrão de vida baixo. Eles têm grandes dificuldades no dia a dia. A taxa de crescimento populacional é acelerada devido à alta taxa de natalidade. Observe comigo um gráfico que vai fazer referência a essa questão. Nesse gráfico, podemos observar a composição etária da África do Sul, que tomamos como exemplo. A África do Sul tem uma população de 33,9% com 0 a 14 anos, 61,3% na faixa de 15 a 64 anos e apenas 4,8% com mais de 64 anos. O percentual de idosos no continente africano, inclusive na África do Sul, que até apresenta um padrão um pouco melhor que outros países, é um percentual muito pequeno de idosos, isso em virtude da reduzida expectativa de vida. Não podemos esquecer que a África sofre o problema de uma série de guerras, de conflitos, a qualidade de vida é muito baixa e há epidemias que vêm reduzindo a expectativa de vida no continente. Observem comigo mais um gráfico em relação a uma dessas epidemias. Nesse gráfico, novamente apresentando a questão da África do Sul, podemos verificar uma projeção de sua expectativa de vida para até 2015, com a atual evolução da epidemia de AIDS nesse país. Há uma queda generalizada da expectativa de vida. Para o período 2010-2015, observe, a expectativa se situará entre 35 e 40 anos apenas. Todas essas questões que destacamos hoje são importantes para o seu vestibular. Nós continuaremos a falar de África na próxima aula. Um grande abraço e até mais.